pessoal, a nossa aula de hoje será sobre a função sais. Boa aula! Então, como nós já vimos nas aulas anteriores sobre funções inorgânicas, nós vimos, primeiramente, os ácidos, as bases, os óxidos, e hoje nós iremos falar sobre os sais. Então, os sais, eles são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de hidrogênio e um ânion diferente de OH. Lembrando que um cátion H+, são os nossos ácidos, e um ânion diferente de OH são as nossas bases. Os principais sais têm o nitrato de potássio, hipoclorito de sódio, fluoreto de sódio, carbonato de sódio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio, iodeto de cálcio, sulfato de potássio e nitrato de sódio. São alguns dos principais sais que tem. Os sais, eles têm as propriedades, tá? Assim como os ácidos, as bases, os óxidos, os sais, eles são sólidos, eles são compostos iônicos, eles são sólidos e cristalinos, tem sabor salgado. Por exemplo, o cloreto de sódio é uma substância que apresenta essas propriedades. O cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, né? Eles conduzem bem a eletricidade quando em solução e sofrem fusão e ebulição em temperaturas altas. Lembrando que o NaCl é o nosso sal de cozinha. Algumas das aplicações dos sais. Por exemplo, o nitrato de potássio, ele é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos. O fluoreto de sódio, ele é utilizado na fabricação de enxágues bucal, pois inibe a perda de minerais dos dentes. O carbonato de cálcio, ele é utilizado na fabricação de detergentes. Sulfato de cálcio, ele é utilizado na fabricação de giz escolar. Hipoclorito de sódio, ele é utilizado no branqueamento de produtos têxteis e na indústria de papel. Assim como tem a nomenclatura dos ácidos, dos óxidos e das bases, tem a nomenclatura dos sais. Só que a nomenclatura dos sais, ela é um pouquinho, sim, mais complicada, tá? Mas que nem eu já falei anteriormente para vocês, essa parte de nomenclatura, vocês vão ver lá no ensino médio. Então, assim, ó, os nomes dos sais, eles são formados pela mudança de sufixos, que provém do ácido que originou o ânion, participante do sal. Por exemplo, se vem do sufixo do ácido, a terminação pode ser hídrico, ico ou oso. Se vem o sufixo do ânion, ele pode ser eto, ato ou ito. Então, o nome do sal vem do ânion e do cátion que vem formado. Por exemplo, ó, o KCl é um sal, né, que é derivado do ácido clorídrico. De acordo com a tabela acima, o sufixo do ácido é hídrico. Portanto, o sufixo do ânion será eto. Então, ó, o ânion, tá, Cl, mais o cátion, K, fazendo a ligação, que nem falamos lá no início, que é uma ligação iônica, tá, vai formar o cloreto de potássio. Trouxe outros exemplos. Por exemplo, o sulfato de cálcio, tá? Ele vem da ligação do ânion SO mais o cátion Ca. Forma o sulfato de cálcio que é utilizado nos produtos agrícolas. Ó, o nitrato de magnésio, ele vem do ânion NO
mais o cátion Mg, formando o nitrato de magnésio, que também é utilizado em fertilizantes. Os sais, eles fazem a reação de neutralização. Por exemplo, os ácidos combinando-se facilmente com as bases, o resultado é sempre um sal e água. Como exemplo, ó, o ácido HCl mais a base NaOH, na união, quando eu faço a união desses dois, eu formo um sal mais água, tá? Esse tipo de reação ele é chamado de reação de neutralização. Isto porque com a base podemos anular o efeito de um ácido, e com um ácido nós podemos anular o efeito de uma base. E assim temos uma reação de neutralização, que eu já havia dito nas aulas anteriores, né? Então, ó, aonde que a neutralização, né, ela pode ser usada? A substância injetada, por exemplo, pela picada de uma abelha, ela é ácida. E a dor causada pode ser aliviada por uma base, como o exemplo, o sabão ou o cal hidratado. Já uma substância injetada por um marimbondo, ela é alcalina. E a dor da sua ferroada pode ser aliviada com o uso de vinagre ou suco de limão. Por isso que a gente sempre tem que saber primeiro o que é que está acontecendo. Não é qualquer picada, qualquer mordida de inseto, alguma coisa que acontecer, eu vou passar sabão. Às vezes tu vai passar sabão e tu vai provocar mais reação. Então tu tem que saber primeiro que tipo de reação que está acontecendo. Então, ó, retomando o que a gente viu nas aulas anteriores, tá? A gente falou sobre os ácidos, né? Que ele tem sabor ácido, ele reage com metais ativos, com desprendimento de gás H2, e o papel de tornassol fica vermelho. E eles neutralizam as bases. Temos o limão, o refrigerante e o ácido sulfúrico. As nossas bases, ela tem gosto amargo ou adstringente, são untuosas ao tato, o papel de tornassol fica azul e elas neutralizam os ácidos. Como exemplo, temos o hidróxido de sódio, o bicarbonato de sódio e o hipoclórico de magnésio. Já os óxidos são substâncias binárias. O que seriam, né? Substâncias binárias, que têm dois elementos, né? E sendo que um dos elementos principais é o oxigênio. E eles são formados pela ligação com outros elementos, exceto o flúor. Aqui um exemplo, o óxido de alumínio ou pó de esmeril. Tá, e os nossos exercícios de hoje, tá? Vocês lembram que nas aulas anteriores eu falei sobre o ácido. E para ser um ácido, inicia pela letra H. Daí a gente descarta aqui qualquer outro elemento. Terminando por OH, a gente dizia que era base, tá? E quando era um composto binário com dois elementos só, e que um dos elementos era o oxigênio, era um óxido. Então, se a gente tem um monte de elementos, tudo dentro de um saco, e a gente vai tirando. Então, primeiro a gente elimina que é um ácido, depois a gente elimina que é uma base, depois a gente elimina que é um óxido. Tudo que sobrar é sal, tá? Então, todos os elementos que sobram, eles são sal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho AlI. Ele é um composto binário, mas ele não tem oxigênio. Então, ele é um sal. Ó, CaSO4. São 3 elementos. Não iniciou por H e nem terminou por OH. Então, é um sal. Então, primeiro, a dica que eu dou para vocês, identifiquem os ácidos, identifiquem as bases, identifiquem os óxidos e tudo o que sobra é sal. Tá, e como é que eu vou saber o nome do elemento, né? Por exemplo, aqui, ó, AlI3 é uma fórmula que tem alumínio e tem iodo, tá? Então, vamos ver aqui, ó, alumínio e iodo. Ó, iodeto de alumínio. Tem o iodo e tem o alumínio. Então, ó, gente, vocês precisam saber o que é
cada elemento químico para vocês conseguirem responder. Considero que ela é um pouquinho mais difícil, tá? Vocês têm que prestar mais atenção para conseguir responder esses exercícios. Então, mais uma vez, obrigada pela atenção de todos, tá? E até a nossa próxima aula.